Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos ver se vai começar a entrar a galera aí. Provavelmente esse horário, muito provavelmente, não vai entrar muita gente, né? Porque as pessoas estão saindo do trabalho, estão se deslocando para ir embora para casa. Então, com certeza vai demorar a entrar uma galera boa. Mas antes disso, eu já vou começar a fazer a live, gravo aqui para vocês, deixo no feed. E depois a galera que quiser ir assistindo, vai assistindo que ela vai ficar gravada aqui. Beleza? Pessoal, a minha primeira live que eu resolvi fazer de última hora, na verdade eu já tinha esse projeto, na verdade, isso como projeto, aí do nada veio essa oportunidade de fazer uma live, um bate-papo assim, com jogadores e tudo mais. E aí hoje não, essa semana, o meu esposo Orígenes foi para um torneio lá em Brasília, na P2W, junto com parceria com a GG Poker, e acabou ficando em segundo lugar lá. Então, eu vi como oportunidade. Inclusive, hoje, na hora do almoço, eu cheguei nele e falei assim, meu bem, vamos fazer uma live hoje, um bate-papo ali, pra você me falar um pouco como que foi ali a sua reta, ali naquele torneio milionário que aconteceu lá na P2W, em Brasília, né? Ele chegou hoje, e aí eu vou colocar ele aqui na live, na transmissão pra vocês, pra gente poder conversar um pouquinho com ele, para ver como que foi essa experiência de reta, tudo sobre os torneios, porque a gente acompanhou ele muito ali, né, ao vivo, só que como não tinha cartas reveladas, a gente ficou naquela euforia, meu Deus, o que tá rolando, né? Então, eu vou convidar ele para entrar aqui, deixa eu ver se ele já mandou a solicitação, pra gente começar. Eu vou fazer umas perguntas. E daí vocês, se quiserem fazer pergunta também, não tem problema. E aí a gente vai conversando aqui, batendo papo aqui na live, beleza? Deixa eu ver se ele já mandou já. Vou aceitar. Entrou? Entrou. Oi. Oi, meu bem. Pessoal, esse é o Orígenes. Por enquanto só tem 9 pessoas, 10 pessoas aí na live, mas igual eu falei pra vocês, O vou deixar resto aí já. gravado aqui Wesley. alguns amigos Wesley do tem tempo para Origem já aí na já. live. Meu colega de faculdade, goleirão. Era nosso goleiro lá do time de futsal, de futebol de campo também. Jackson, meu primo. Então, Jackson. meu bem, Beleza. vamos lá. Eu vou... Tô Tá mais tímido, nervoso aqui do que Orígenes. jogando torneio. Todo mundo que me conhece sabe que eu Vixe, não sou muito de relaxa. aparecer, então tô nervoso. Mas isso aqui tá sendo quase tipo assim, ele tá sendo obrigado, viu, gente? Porque o Origins realmente é uma luta para ele gravar alguma coisa comigo, é uma luta para ele fazer alguma coisa para mim, assim, em relação às redes sociais. Postar, muito difícil, muito difícil. Então, essa live aqui, meu bem, como você sabe, o intuito é falar um pouco do que aconteceu com essa reta que você teve nesse torneio milionário que foi patrocinado não, que foi oferecido pela P2W lá em Brasília. Então, o Mojave tava lá. Você com a parceria. Mojave. Quem tava lá, o Mojave, né? Inclusive eu que eliminei ele. Adiantando que eliminei ele. Ah, foi você que eliminou Vou contar o Mojave? também. No evento? Que foi no dia 2. Coitado. Então, aí a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o que rolou lá no torneio. A gente estava assistindo e todo mundo torcendo muito por você. Então ficou muito difícil, porque como não estava sendo carta revelada, cada ação, cada cara que vocês faziam ali na mesa final era uma gente, porque a comentarista falava assim: tá rolando um metagame, tá rolando um monte de coisa ali na mesa, a gente ficava tenso, né? E rolou aquela hora também daquele jogador que cravou o Hudson, dele ficar te encarando muito, que quase que eu dentro
da transmissão ali para saber e você super tranquilo ali. E eu ainda falei na transmissão, gente, vocês não conhecem ele é tão calmo, quase parando. Então não vai ser esse Hudson que vai intimidar ele, né? Então, meu bem, eu vou começar aqui falando um pouco sobre esse torneio, eu até anotei Beleza. algumas coisinhas aqui. Me diz primeiro como que você se preparou, né? Como que foi para você chegar até esse evento? O que te resolveu fazer, te motivou e nesse evento da P2W, né, oferecendo R$ 1 milhão, né, em todo o Uhum. Menevent, né, junto com a parceria Então, GG. foi meio que de última hora, porque eu fui a convite de um amigo meu, na verdade, mais que um amigo, ele é meio que instrutor meu, assim, é um amigo que já joga poker profissionalmente há muito tempo. Ele é um dos mais experientes do nosso grupo e sempre a gente está trocando ideias junto e tal. E a gente joga para o mesmo investidor e ele recebeu esse convite, né, que é o Moacir. Ele não tá na live porque provavelmente ele tá dormindo agora, que tava, a viagem foi bem cansativa de volta. A gente chegou hoje, né? E aí ele dorme bastante. E aí ele fez esse convite para mim e pro Paulo, também, que também joga pro nosso mesmo investidor que muita gente já sabe, não tem por que esconder. O nosso investidor é o Murilo Milhões. É um regular de poker bem conhecido, muito conhecido nacionalmente, é um dos melhores jogadores de Yom do Brasil, talvez até do mundo. E ele é o nosso investidor e eu, Paulo e o Márcio, a gente joga para ele. E aí o Márcio recebeu esse convite para jogar esse evento lá em Brasília, com tudo pago para ele lá, hospedagem e tudo. E aí ele convidou a gente, né? Convidou eu e o Paulo, de última hora a gente confirmou a presença, e a gente foi junto. Mas sem nenhuma expectativa, só para curtir o evento mesmo, jogar poker que a gente pode fazer. Quando geralmente quando vai nesses eventos assim, nunca vai com expectativa tipo de. Eu sei que vocês Uhum. vão muito motivados, né? Querendo muito trazer algum resultado, alguma coisa assim. Mas qual a sensação, por exemplo? Ah, eu vou por uma dúvida. Tipo, como jogadora, é muito. Como eu não sou jogadora assim profissionalmente igual vocês, eu acho que todo mundo tem essa dúvida de, poxa, eu vou investir tanto em um torneio, qual que é a sensação de ir Não é na que é ir dúvida? na dúvida, porque o poker ele é um jogo de que tem que ter uma amostragem muito grande. Então, para a lucratividade ela realizar, né? Quando a gente fala profissionalmente. Então, a gente vai sabendo que o natural é perder, porque no poker a gente vai mais perder do que ganhar em relação à frequência, né? A gente perde geralmente 75% das vezes, vai ganhar entre 25% e 30% das vezes, fazer reta final 10% das vezes. Então a gente vai para um evento como esse, sim, um evento live, como esse ou como qualquer outro BSOP, KSOP, já sabendo que na maioria das vezes a gente vai perder, mas nas vezes que ganhar vai compensar todas as outras vezes que perdeu. Então é natural, a gente nem cria expectativa, porque é do jogo. A gente vai pelo prazer de jogar e se expor Ah, tá. à variância do jogo. Meu bem, e outra pergunta aqui. Qual que foi a sensação que você sentiu quando você estava já na mesa final? Porque eu acho que a gente fica bem tenso, né, quando está na semifinal. Mas na mesa final, qual, tipo, no evento, pagando muito bem, a sensação que você sentiu Então, de estar ali, no mais eu já evento do jogo poker torneio? tem muito tempo, né? Desde 2010 comecei a jogar, mas levar a sério o jogo foi depois de 2017. Então, já tenho uma certa experiência em relação a isso. Só que a gente não é robô, né? Sempre tem um friozinho na barriga e tal. Comigo eu fiquei mais nervoso antes de começar, entre sair do hotel e ir pro evento, do que na hora mesmo do jogo em si. Na hora do jogo eu fico bem concentrado, bem focado, só pensando em dar o melhor em cada mão que a gente joga. Isso aí é uma coisa que eu aprendi com o decorrer dos anos, especialmente nos últimos 2 anos que eu entrei na comunidade Reg Life, que é a maior comunidade de poker do Brasil, que é a comunidade do Yuri Guy, quem não conhece, um dos melhores e maiores jogadores de poker do mundo e o maior nome do Brasil na atualidade. A comunidade liderada pelo Yuri, pelo Gustavo Mastelotto, dos dois da noite, e pelo Mário Júnior, nosso presida. Então lá
A gente aprende muita coisa e uma delas que eu aprendi com o próprio Yuri, em uma aula dele sobre jogar live, é a gente se aprender uma forma de se concentrar melhor para evitar o nervosismo, para dar o melhor em cada mão de jogada. Então, esses 2 últimos anos aí foram de aprendizados e valeu a pena que, né, um evento como esse eu consegui estar tranquilo ali na hora mais importante, que é a reta final. E é isso muito me admira, porque acho que é muito difícil para todo mundo entender como ficar tranquilo em relação tanto o valor do torneio, quanto tá ali num torneio pagando muito alto. Então, acho que é muito tenso. Vou falar um pouco, eu anotei aqui algumas coisas que. Falar um Uhum. pouco sobre técnica, né? Que eu não entendo nada de. Mas eu coloquei algumas perguntas aqui para você poder responder para a gente rapidinho. E como foi a sua estratégia durante o torneio? Você tinha uma estratégia, tipo, usada para cada jogador diferente? Ou a estratégia do poker, ela é igual para todos os tipos de jogadores quando você está ali jogando com eles? Ou cada jogador você usa uma Então, em estratégia relação à diferente? estratégia, não tem uma estratégia para cada jogador, até porque eu não sou de Brasília, não conheci os jogadores, não conheço eles. Então acaba que a gente tem que jogar o mais próximo do que eu sei da teoria do poker, né? Já há muitos anos de jogo, muitas mãos jogadas, tanto online quanto live. A gente já tem aquela estratégia padrão, que é a estratégia ótima, perfeita para cada jogada. Então, aí a gente vai desviar do que deveria ser jogado na perfeição para de acordo com o perfil de cada adversário que a gente está jogando ali na hora e também de acordo com o momento do torneio. Uma mão ela pode ser jogada de uma forma perfeitamente de uma forma no início do torneio, no meio do torneio, próximo da bolha, na mesa final. Então, são cada momento do torneio determina a estratégia a ser jogada. Assim, variar a estratégia de acordo de jogador por jogador, isso aí não é tão comum, né? Um field grande, vários jogadores, tanto é que os jogadores que eu não conheço, eu faço mais essa estratégia quando eu jogo contra os mesmos jogadores, mais assim na cidade que eu moro e tal. Mas lá nesse caso não tinha não. Eu jogava mesmo uma estratégia baseada no momento do torneio e no perfil do jogador, mas não era tão específico assim. Tipo, Então, pra ficar mais não claro, é assim, as se suas eu joguei uma estra... mão com o jogador, ou então vi um showdown dele jogando, eu já traço um perfil de que ele tá jogando ou próximo o que ele deveria jogar na teoria. Isso eu consigo adotar uma linha mais conservadora ou uma linha mais agressiva contra ele. Meu bem, tenta deixar o celular Eu tô com ele na mão, então é fixo, que ele difícil. tá mexendo. Tá, tá assim, ó. Você tá mexendo muito, tá mexendo muito Sim, senhora. no celular. É, deixa eu te falar falar um pouco aqui para você sobre umas mãos que você jogou. Porque assim, a gente estava em transmissão, então ficou muito ruim, porque não tinha cartas reveladas. A gente percebeu várias coisas que estavam acontecendo ali no jogo, mas não dava para entender o que estava. A gente sabia que estava rolando muita coisa ali, mas não dava para entender, né? Aí eu anotei aqui, durante a transmissão, lá na Twitch, lá da Flip, da W, a gente ficou com uma curiosidade muito grande em uma mão que você jogou, que você parecia que você tava rolando o metagame ali contra o jogador que é Pedro Twin de acho que era o Brasília. Twin. Sim, exatamente. Aí tava rolando, parece que vocês dois estavam rolando. A transmissão estava dizendo, a moça da transmissão estava dizendo que vocês estavam fazendo um metagame ali entre vocês dois. E rolou um pote lá bem grande que. Deixa eu ver que você deu um raise no flop e ele deu um tribet e você desistiu da mão. Ah, eu lembrei dessa mão. Inclusive, parece que teve muito comentário durante essa mão. O que você tinha Então, nessa mão específica? Que era um pote bem grande, ele te deu um raise no flop e você deu um raise no flop e ele deu um tribet e uhum. você desistiu da Essa mão. mão é curiosa, eu até discuti ela quando rolou com o Moacir, né? Que ele é bem técnico. Essa mão é um spot bem específico. Eu já tinha jogado dia 2
bastante tempo, bastante mãos contra o Pedro Twin. Ele é um jogador regular de live, conhece todo mundo lá, campeão de BSOP, campeão de WSOP, então é um cara que tem uma bagagem, não é qualquer jogador, então. E eu nunca tinha jogado com ele assim muitas mãos. Já tinha jogado com ele algumas mãos no KSOP Balneário ano passado, mas em Brasília agora foi que eu tive mais mãos contra ele. E rolou um pote interessante no dia 2 contra ele, que foi o maior pote que eu ganhei no dia, que inclusive fez com que eu passasse como chip leader. E nesse pote eu vi que ele tem uma tendência a jogar mais para trás, mais passivamente, ele é um jogador mais conservador. E nessa mão era bolha da mesa final, no dia 3 já, e tinham dois jogadores shorts. Eu tinha aberto Ás 10 do Kutoff, ele defendeu do botão, o flop bateu Ás 10 e 5, e como ele é um jogador mais, assim, um pouco mais durinho, só que ao mesmo tempo que ele é tight, ele é um pouco cético. É um jogador que gosta bastante de conferir. Então, e eu já estava com uma imagem desde o dia 2, a minha imagem estava bem queimada na mesa em relação à agressividade. Os jogadores estavam com uma imagem que eu estava como se eu estivesse sendo muito blefando bastante e tal. Mas acabou que não era nem isso, eu estava mais era churrilhando, vendo o jogo mesmo. E aí eu, nessa mão, eu flopei dois pares, o flop era as 10 e 5 com o flush draw, e aí eu fui para a linha de check, para dar check raise, porque eu acho que ele ia apostar que ele é um pouco mais tight, mesmo eu tendo Ás na minha mão. Eu acho que ele teria irritado Ás também, tem Ás no range dele, tem também flush draws que ele poderia betar e tal. E eu fui para a linha de dar check para dar check ace, só que depois, discutindo com o Márcio, eu vi que foi uma linha não tão boa para a mão em si, pelo momento que a gente estava no torneio, que era bolha. Mas eu cobri ele, no momento eu era chip leader, então a pressão era maior pro lado dele do que pro meu. Então fui para a linha de dar check. Ele apostou um terço do pote. Eu dei check raise para 3 vezes e meia o bet dele. E aí, para minha surpresa, ele deu uma tribet. Isso não é tão comum num spot como esse. Ainda mais bolha da mesa final e ainda mais um jogador bem conservador e bem tight como ele é. Então ele eu lembro que eu dei um raise para 450 mil fichas, ou foi algo próximo de 500 mil fichas, e ele não usou nem o time bank e deu uma tribet para 1 milhão e 700 mil fichas. Porque é uma jogada bem forte, bem estranha, um jogador que tem um perfil mais passivo, e eu dei um laydown, que é descartar uma mão muito forte, pelo momento do torneio e pela leitura do adversário. Então, eu preferi não me expor a um spot de alta variância e ir para o chão nessa mão, sendo que eu acho que eu tenho mais edge jogando mais vantagem contra outros jogadores, jogando potes menores e não indo para uma linha mais de alta variância, como nesse spot. Eu optei por foldar minha mão. E aí no intervalo eu falei para ele que tinha foldado essa mão que provavelmente ele teria 5-5, que era trinca. E ele fez uma cara de susto, assim, como, assim, cara, como é que você foldou essa mão? Entendeu? Então eu acho que foi um fold muito bom. E eu perdi a chip liderança nessa mão, mas eu acho que eu tomei a minha melhor decisão ali. E mais na frente ela recompensou, porque eu joguei outra mão grande contra ele na FT, que eu consegui pegar bastante ficha de volta. Amor, e teve outra mão também que você jogou com ele, Essa que que foi eu na mesa falei. final até. Você tinha Ás Sim, e que valeu a Rei, pena que teve essa da mão. Pode falar, desculpa. tá? Onde você tinha Ás e Rei e puxou o pote bem grande. Conta pra gente qual foi essa linha de raciocínio que você teve, porque parece que foi você que perdeu essa mão, ou foi ele que perdeu? Você com Ás e Rei e ele te deu. Não sei, o pote foi muito. Eu tô lembrando por alto, assim, e Ó, mais a ou menos Jéssica do que eu anotei Laiana aqui, que eu entrou na tava live. lembrando. Salve, Jéssica. Vai jogar, Jéssica. Aham. Teve, Mas não. teve uma. Teve um. Você tinha Ás e Rei, um pote bem grande. Pode contar pra gente o raciocínio dessa mão que você tinha que fez ele, tipo, Ele não foldou, foldar a ele SAR pagou. dele. Ele, sim, Você tinha Ás e Rei ele pagou, só com o não quê foi showdown nessa, porque ele nessa. perdeu. E não foi all-in, mas foi o seguinte. Como eu falei, já tinha
rolado várias mãos contra ele no dia anterior. Eu sabia que ele era um jogador mais tight, mas ao mesmo tempo ele gostava de Durinho. conferir. Então essa mão abria esse rei, acho que do hijack, meio da mesa ali, e ele defende do small. Daí o flop bate Ás, Dama e Valete, ou Ás, Dama 10, eu não lembro, sei que eram três. Era Ás e mais duas Broadway cards, tipo, que já tem possibilidade de sequência no flop, dois pares e tal. E para quem joga poker há bastante tempo sabe que é um board que acerta os dois ranges, o meu e o dele, o meu como original raiser e o dele de small blind, então é um board que acerta os dois ranges. Eu vou para uma c-bet. Não, eu não faço uma c-bet baixa, porque não é um spot onde você betar todo o meu range. Desculpa, tá tremendo aí a câmera. Não é um spot onde você betar o meu range todo, então eu faço um size maior. Fiz um size na CBET de 55%. Ele deu call, eu tenho top pé, top kicker e broca para sequência nuts. Aí no turn já bate a broca para minha sequência, eu faço sequência. No turn, a estratégia que eu tenho é um. Nesse turn eu vou ter um size bastante polarizado, então eu já faço um size maior, porque eu não vou betar todas as minhas mãos nesse turn, vou betar só as mãos mais fortes. Ele paga. E o River é uma blank, ou seja, uma carta que não muda nada do board. E como eu tô nuts, tenho sequência nuts, o range dele é um range, ou ele tá nuts também e tá splitando o pote comigo, ou ele tem uma mão que é bluff catcher, ou seja, uma mão que só vai ganhar os bluffs. Como eu tenho uma imagem, eu tava com a imagem meio queimada, que eu era um jogador agressivo, eu sabia que ele não iria foldar dois pares nunca, e até mesmo, talvez se ele tivesse top pele pudesse pagar. Então eu fui para uma linha de overbet. O pote tinha um pouco mais de 1 milhão. Eu apostei 2 milhões. Quase fui para um bet, eu lembro que foi um bet de um pote e meio. Para minha surpresa, ele deu insta call. Tanto é que eu achei que ele tivesse seguido também, deu call só para ver meu showdown, apesar de ele estar noites. Mas ele simplesmente bucou as cartas e não deu showdown, então eu acho que ele tinha dois pares ali na mão e eu puxei um pote muito importante para mim. Foi o pote que me levou para a segunda ficha na mesa final. Foi um pote muito importante. É, eu lembrei mais ou menos dessa mão, porque ele tava pensando, ao mesmo tempo ele tava dando muito rápido, parecendo que ele tava tipo nuts ali. E você também. Então, ele não pensou, ele não usou time bank. Então foi muito. E aí? E assim, por fim, eu quero saber como que foi no HU ali, você contra o Hudson. Qual foi a sua mão mais interessante que você jogou ali contra o Hudson no HU? Porque a gente percebe que o Hudson ele é um rapaz, um jogador bem acelerados, né? E outra, teve uma das mãos que ele usou todos os time bank ali e foldou. Mas assim, mesmo com essa visão que a gente teve dele ali, sem saber o que estava acontecendo praticamente, porque não tinha cartas reveladas, qual que é a sua mão mais interessante que você jogou contra ele? Teve vários mãos, assim, falaram em metagame, não existe isso no meu jogo, eu não levo pro pessoal nada do jogo, sigo simplesmente a lógica. E para minha felicidade, ou minha sorte, pode-se dizer assim, o Hudson ele é um jogador bem experiente de live da região ele é de Brasília também, um jogador bem vencedor nos jogos ao vivo, Brasília e Goiânia, na região. Então, um cara bastante experiente do field, jogar já há bastante tempo. Eu joguei com ele em Goiânia em 2020, eu acho. E, mas para minha felicidade, ele é um jogador assim, que ele não estava exercendo a chip liderança dele. Ele era o chip líder isolado e ele não estava pressionando os outros jogadores. E eu, na teoria, eu seria o jogador mais pressionado por ele, porque eu era o segundo maior em fichas e tal, tinha um jogador short. Então, em teoria, eu teria que jogar contra ele um range mais forte. Só que ele tava indo para uma linha bem passiva contra mim até. Não sei porque que estava passando na cabeça dele, mas eu percebi que ele não estava assim, explorando e tal. Provavelmente ele estava me evitando, eu estava evitando jogar contra mim. E aí nessa mão, que ele usou 4 time banks, foi a mão que ele estava limpando bastante o small blind contra mim. Assim, ele poderia jogar mais da raise e tal. Mas enfim, ele tá jogando de limpo.
limpo e eu tinha rei dama off no Big Blind, eu dei raise para 3 blinds e meia. E ele deu call, flop veio dama high, seco, sem draws, assim, eu fiz uma c-bet de 25%. Ele deu call, turn, bateu um valete e eu fui para um size maior, de 2 terços, tipo mão standard até. Então ele paga uma c-bet de 25%, turn, um high card ali, valete, faço 2 terços e fiquei assim, até curioso, porque ele gastou tanto time bank por uma decisão assim que é até simples pro range dele, porque é uma carta ali que provavelmente eu vou barrelar, eu vou splitar meu range e tal. E como jogador experiente, devia saber disso. E a decisão mais difícil para ele na mão deveria ser no River, né? Então ele gastou time bank numa decisão que teoricamente não é tão difícil assim, pensando no range dele. Não sei qual era a mão dele, mas pensando em range não era tão difícil. Não sei porque que ele gastou tanto time bank assim, ficou querendo meio que me intimidar e tal, e aí encarando e tal. Ele é um jogador de live, e então ele gosta de fazer essas linhas, né? De encarar e tal, mas não senti nada, porque tava bem tranquilo só jogando meu range, range contra range, minha mão contra o range dele. Então, minha decisão estava feita pelo fato dele estar tancando ali, eu sabia que a minha mão estava bem à frente do range dele. Então, estava bem tranquilo só. Na minha cabeça estava querendo o call dele, né? Que eu sabia que era um streak de valor ali fundamental para minha mão. E, infelizmente, ele foldou. Ele tinha alguma coisa que ele usou 4 time banks. Ele tinha 5, usou 4 nessa mão. Enfim. E no heads up, pode, Nessa hora, ah, no heads pode up, falar. tu perguntou se teve alguma mão interessante. O heads up não teve tanta mão interessante, não, sim, porque eu logo perdi, eu logo perdi a chip dance. Eu perdi bastante stack no começo. Teve uma mão lá que eu lembro que uma mão que rolou contra ele. Essa mão eu dou um fold, assim, outro hero fold, que é um fold complicado. Eu tenho 2 pares na mão. Ele limpa novamente small blind. Eu dou check behind. Eu tenho 7-6 off. O flop vem 7-6 e 5. Não, 7-6 e 4. É 7-6 e 4. Ele beta, eu dou raise. Ele dá call, turn uma dama. Ele dá check, eu beto um size bem alto. Eu vou para 3 quartos do pot. E, para minha surpresa, ele vai para uma linha muito forte. Ele deu raise depois de ter tomado raise flop e depois de eu ter dado um bet bem alto no turn. E aí minha mão, só que ele deu um raise baixo. Eu dou call para reavaliar River. E River, ele faz um bet me colocando praticamente em all-in. E nesse cenário eu vejo que tem poucos bluffs na mão dele. Minha mão se torna bluff catcher, tá ganhando de bluffs. E mais uma vez eu evito pegar a linha de grande variância jogando live, ainda mais contra jogadores que estavam jogando de uma forma bem tranquila contra mim. Ele era o caso, assim, tava deixando muito spot para mim. Inclusive, rolou um spot contra ele que, se ele fosse um jogador mais experiente, eu teria sido eliminado. Ele teria me pressionado por ICM ali, e minha mão era muito forte, eu teria dado call. Ele resolveu ir pra uma linha mais de trap e não me pegou. Eu tava escapando de bastante armadilha que ele tava fazendo para mim. E provavelmente na cabeça dele eu tava com level contra ele, mas nada disso. Eu tava jogando poker natural ali, tipo, que era lógico, um jogo teórico mesmo, e querendo ganhar os potes pequenos contra os outros jogadores e jogar de forma mais tranquila contra ele, que era o chip líder. E foi isso. Tá. Tudo bem? A gente sabe que para jogar poker exige muita coisa do jogador, uma preparação, exige uma preparação mental e física, né? E eu queria saber qual que é, na verdade, eu sei um pouco, né? Mas para o pessoal saber qual que é as estratégias que você usa, a preparação que você usa para poder chegar tranquilo, para poder ter um bom resultado num torneio grande como esse. Porque esse é um torneio que você jogou ao vivo, mas a gente sabe que você é um jogador regular, né? Que joga todos os dias aí. E qual que é a preparação sua para ser um jogador de pôquer, de torneios principalmente, mental e física? Então,
Eu não tenho, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque ainda é uma falha que eu tenho, essa relação ao mental principalmente. Mas o que eu sempre faço no dia ali que eu vou jogar, eu durmo muito, né? Que é, eu já vim cansado do dia anterior, então eu durmo bastante e tomo um banho quente ali antes do jogo, esfriar a cabeça. Gosto também de assistir alguma aula, ou ver algum review, algum material da regular, que eu acompanho diariamente, ou rodar alguma mão no Solver de dúvida que ficou do dia anterior. Então, meu dia a dia é poker 24 horas, então durante, mesmo o dia que eu estou jogando um torneio live, não é diferente. Eu vejo alguma coisa relacionada à teoria do jogo, ou alguma dúvida que ficou do dia anterior. Então é isso, eu não faço nenhuma rotina assim, mentalizar alguma coisa, nada disso. Mas acho que é importante, só que eu não faço. Tá. E assim, só pra gente encerrar, que a gente já pegou mais de 30 minutos e eu disse que só Claro que eu ia quero ser jogar o 30 torneio minutos, aqui. né? Só pra gente encerrar. Ah, Uhum. você tá me apressando? Vou te entender aí, então. Só pra gente encerrar, essa que é a minha primeira live, eu vou fazer outras com outros jogadores. Qual que é os seus planos para o futuro? Qual que é o próximo torneio que você, ao vivo, que você está querendo jogar? Já tem em mente o que você quer jogar? Qual que é o seu objetivo a longo prazo? Depois de você responder isso, a gente Beleza. encerra a nossa Próximo live. torneio live que eu vou jogar é aqui hoje, no Trindade Poker Club. Eu já tô aqui, sou viciado no jogo. Tô aqui já para jogar um live de Palmas, uma etapa do Tocantinense de Poker. Vim aqui prestigiar. Mas falando em evento maior assim, fora de Palmas, eu não sei se eu vou jogar o KSOP ainda, Balneário. Não tava nos planos. Mas o que é certeza que eu vou jogar, que a gente já tá planejando nós dois, né? É WSOP Las Vegas. A gente vai pela primeira vez esse ano, né? Graças a Deus. Deu tudo certo, a gente correu atrás ano passado dos vistos e tal. E já tava nos nossos planos. E vou forrado, né? Também. Vou forrado e vou voltar mais forrado ainda, se Deus quiser, com o bracelete. Então vai ser a primeira vez que eu vou Ah, para então. Vegas. Então em junho a gente vai estar lá. A gente, quando eu falo eu e você, né? Sempre, que é a minha maior e melhor parceira que tem pro jogo. Se eu tô aqui hoje é por causa dela. Quem não sabe, né? Marina aí, mais que ninguém sabe, o Tavinho também sabe. Que eu só tô aqui hoje por causa da Sam. Então a gente vai, o próximo evento é Las Vegas, final de junho. A gente vai estar lá e já vou atualizando aqui para você. Atualizando não. Primeira mão, fazer um merchan. Provavelmente, provavelmente não, certeza que eu vou abrir cotas para vender. Então, quem quiser comprar uma cota aí minha para pegar a torcida aí tiver uma chance de forrar junto comigo, daqui uns dias eu lanço a grade aí e falo como é que vai ser os valores e tal. Mas que a gente vai para Vegas esse ano, a gente vai, né? Meu amor? Ah, vamos Esse lá. é o próximo evento live, que é certeza que eu vou. É Vegas, mas para talvez, se rolar um KSOP Balneário antes, eu vou também. Mas não é prioridade, prioridade é Vegas. Mas tem outros torneios, BSOP lá Não, o em BSOP São agora, eu não, Paulo, BSOP em agora, Rio, final do né? mês, eu não vou. BSOP São Paulo. Aí o próximo evento é o KSOP Balneário, isso aí eu não tenho certeza que eu vou jogar. Só se der certo mesmo, mas não tá no meu plano, né? Não é prioridade. Prioridade, como eu falei, é Las Vegas, que a gente estava planejando desde o ano passado. Então, vou focar no que era o nosso objetivo. Então, live é o próximo, certeza, é Vegas, mas online a gente está aí todos os dias. É. Então, tá, meu bem, era só isso. Finalizamos a nossa. Obrigada aí por você, senhor, obrigado por mim para fazer essa live. E até. Um Vou beijo para as encerrar aqui. crianças. Beijo. Daqui a GL pouco o aí, papai talvez. tá em casa. Tchau. Tchau. Tá bom. Beijo. Beijo. Beijo.